Olá, nobre fã de terror! Hoje irei narrar 5 relatos assustadores de encontros do Tinder que tiveram finais aterradores. Se não for forte, não assista a este vídeo. Mas se for um desbravador destemido do lado obscuro das relações, veja até o fim. Será que consegue? O encontro. Letícia sempre foi uma mulher decidida, independente. Na maioria das vezes, preferia passar as noites em casa, assistindo a séries, acompanhada de uma taça de vinho. Mas ultimamente, o silêncio do apartamento parecia mais pesado, como se houvesse algo escondido nas sombras, esperando por ela. Talvez fosse apenas solidão. Talvez fosse algo mais. Foi assim que ela decidiu baixar o Tinder. Era uma tentativa de afastar o vazio que sentia. Não estava em busca de amor, apenas de companhia, de alguém para preencher as lacunas das noites longas e solitárias. Ela deslizava para a direita sem muita expectativa, até que encontrou o perfil de Rafael. Ele tinha um sorriso cativante, daqueles que exalam confiança. Seus olhos escuros pareciam esconder segredos, mas Letícia não se importou. Na verdade, foi exatamente isso que a atraiu. Rafael era um homem misterioso. Eles começaram a conversar, e Letícia se sentia intrigada com o jeito enigmático dele. Nunca dava muitas informações sobre si mesmo, mas sabia exatamente o que dizer para prender sua atenção. Após alguns dias de conversas intensas, ele a convidou para um jantar. O restaurante que ele escolheu ficava em uma parte mais afastada da cidade, longe do burburinho habitual dos lugares que Letícia frequentava. Era uma casa antiga, com paredes de pedra e janelas estreitas, que mais parecia um casarão do que um restaurante. A fachada estava mal iluminada, e não havia muitos carros no estacionamento. Apesar disso, havia algo de encantador no lugar, como se tivesse sido arrancado de outra época e deixado ali para os curiosos. Letícia hesitou por um instante antes de entrar, mas a curiosidade a impulsionou para a frente. Ela não conseguia negar a estranha atração que sentia por Rafael. Dentro do restaurante, o ambiente era ainda mais estranho, com uma iluminação fraca e amarelada, o ar impregnado com o cheiro de algo antigo, como livros mofados ou madeira velha. As poucas mesas que ocupavam o salão estavam quase todas vazias, exceto por um ou dois casais que conversavam em sussurros. Rafael já estava lá, sentado em uma mesa no canto mais escuro do salão. Ele parecia diferente do homem que Letícia conhecera nas fotos do Tinder. Não era apenas a luz que o fazia parecer pálido e exausto, mas havia algo em seu olhar, algo que a fez sentir um frio na espinha. No entanto, ela ignorou o instinto que lhe dizia para sair dali, e se aproximou. Letícia, que bom que você veio, e ele disse, com um sorriso que não alcançou seus olhos. O jantar começou com uma conversa casual, mas Letícia sentia que algo estava fora do lugar. Rafael evitava responder perguntas pessoais, desviando o assunto sempre que ela tentava saber mais sobre ele. Em certo momento, ele segurou a mão dela com força, seus olhos cravando-se nos dela. Sabe, Letícia, o que mais me atraiu em você foi a sua solidão. Posso sentir isso em você, esse vazio e esse desejo por algo mais. As palavras de Rafael penetraram fundo, e ela sentiu uma onda de desconforto. Como ele sabia tanto sobre ela? A forma como ele falava, como se estivesse mergulhando em sua alma, a fazia querer fugir, mas ela estava paralisada, incapaz de se mover. De repente, a luz do restaurante piscou e, por um breve momento, tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, Rafael estava ainda mais perto dela, seus olhos agora completamente negros, sem brilho, sem vida. Letícia piscou, atordoada, e ele recuou, como se nada tivesse acontecido. Você está bem? Perguntou ele, com uma voz suave, quase hipnotizante. Ela balançou a cabeça, tentando clarear a mente. Tudo parecia um sonho ruim, uma daquelas noites em que você acorda suando frio, com a sensação de que algo horrível está prestes a acontecer. Estou bem, e respondeu Letícia, sua voz tremendo ligeiramente. Rafael sorriu, mas agora seu sorriso era apenas uma linha fina e sem emoção. Ele se levantou da mesa, estendendo a mão para ela. Vamos dar uma volta?
sugeriu, sua voz soando mais como uma ordem do que como um convite. Letícia hesitou, mas sentiu-se compelida a segui-lo. Eles saíram do restaurante e caminharam por uma rua deserta, onde as sombras das árvores pareciam se mover, acompanhando seus passos. O ar estava pesado, quase sufocante, e Letícia sentiu o pânico crescendo dentro de si. Rafael, para onde estamos indo? Ela perguntou, tentando esconder o medo em sua voz. Ele não respondeu, apenas continuou a caminhar, segurando sua mão com força. Aos poucos, Letícia começou a notar que as casas ao redor pareciam cada vez mais velhas, decadentes, como se tivessem sido abandonadas há muito tempo. A rua, que antes parecia normal, agora parecia distorcida, como se não fizesse parte do mundo real. Finalmente, eles chegaram a uma casa que parecia estar prestes a desabar. As janelas estavam quebradas, e a porta pendia de uma dobradiça enferrujada. Rafael parou em frente à casa, virando-se para Letícia com uma expressão vazia. É aqui que tudo termina, disse ele, sua voz agora completamente desprovida de emoção. Letícia tentou puxar sua mão, mas Rafael a segurou com força. O desespero a dominou, e ela começou a gritar, mas seus gritos foram abafados pela noite opressiva. Não havia ninguém para ouvir. Ninguém para ajudá-la. Rafael a arrastou para dentro da casa, e o cheiro de podridão a atingiu como uma onda. O chão rangia sob seus pés, e as paredes pareciam estar vivas, pulsando com uma energia maligna. Letícia sabia que precisava escapar, mas estava fraca demais, aterrorizada demais. Eles chegaram a um quarto no fundo da casa, onde uma cadeira de madeira estava posicionada no centro. Sem dizer uma palavra, Rafael empurrou Letícia para a cadeira, amarrando-a com cordas que pareciam ter surgido do nada. Seus olhos, agora completamente negros, observavam cada movimento dela, sem nenhuma expressão humana. "O que você quer de mim?" Ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Não sou eu que quero algo de você, Letícia", e ele disse, sua voz agora distorcida, quase como se viesse de outro mundo. "É a casa. Ela se alimenta de almas solitárias, perdidas, como a sua." Ela tentou lutar, mas as cordas estavam apertadas demais. Rafael começou a recuar para as sombras, desaparecendo lentamente, até que não restou nada dele além do som de sua risada ecoando pelas paredes. E então, Letícia sentiu algo frio e viscoso tocando sua pele. As sombras ao redor dela começaram a se mover, rastejando pelo chão, subindo por suas pernas, se enrolando em seu corpo. O pânico tomou conta dela quando percebeu que as sombras estavam vivas, famintas. Elas começaram a penetrar em sua pele, invadindo seu corpo, sua mente. A dor era insuportável, mas o pior era a sensação de que algo estava tomando conta dela, apagando sua consciência, lentamente roubando sua alma. Letícia tentou lutar, mas foi inútil. Aos poucos, a escuridão a envolveu por completo, até que não restou nada além de um vazio absoluto. Naquela noite, a casa ganhou uma nova moradora, mais uma alma perdida presa em suas paredes. E Letícia, agora apenas uma sombra sem forma, vagava pelos corredores, esperando pela próxima alma solitária que o destino trouxesse até ela. O encontro no Tinder que nunca aconteceu. Eduardo era um jovem solitário de São Paulo. Sempre teve dificuldades em relacionamentos, mas com o Tinder, tudo parecia mais fácil. Deslizava o dedo para a direita em várias fotos, na esperança de encontrar alguém interessante. Foi então que ele viu o perfil de Helena. A foto dela tinha algo hipnótico, um olhar profundo, que o fez parar. Sem hesitar, ele deslizou para a direita. "É uma combinação", apareceu na tela. Helena era exatamente o que ele procurava, inteligente, engraçada e, claro, linda. A conversa fluiu naturalmente, como se eles se conhecessem há anos. Marcaram de se encontrar em um barzinho discreto, no centro da cidade, um lugar que Eduardo frequentava há muito tempo. Na noite marcada, Eduardo estava ansioso. Chegou mais cedo, tomou uma cerveja e esperou por Helena. O bar estava estranhamente vazio, apenas alguns frequentadores habituais, e o garçom que ele conhecia de vista.
Os minutos passavam, e nada de Helena. Eduardo começou a enviar mensagens, mas não havia resposta. Após quase uma hora, decidiu sair do bar, frustrado. No caminho de volta para casa, Eduardo sentiu um calafrio. Parecia estar sendo observado. Olhou para trás, mas a rua estava deserta. Acelerou o passo, mas o sentimento não desaparecia. Quando finalmente chegou em casa, encontrou um novo alerta de mensagem no Tinder. Era Helena. Desculpe pelo atraso, cheguei ao bar e não te encontrei. Vamos nos encontrar amanhã, dizia a mensagem. Eduardo estranhou, mas aceitou. O que ele não sabia era que sua vida estava prestes a mudar para sempre. No dia seguinte, Eduardo voltou ao bar, mas desta vez foi tomado por uma sensação de desconforto. O local estava mais vazio que o habitual, e o garçom que o atendia parecia diferente, mais pálido e com um olhar vazio. Mais uma vez, ele esperou por Helena, mas ela não apareceu. De volta a casa, Eduardo decidiu investigar. Revisou a conversa no Tinder e começou a notar algo estranho, e em algumas mensagens, as palavras de Helena eram desconexas, como se tivessem sido escritas por alguém diferente. Curioso, resolveu procurar nas redes sociais por mais informações sobre Helena. Foi então que descobriu algo perturbador: o perfil que ele havia correspondido não existia mais, e não havia rastros de uma Helena com as mesmas fotos e nome. Dias passaram, e Eduardo não conseguia tirar Helena da cabeça. Sua rotina virou um caos, mal dormia e estava sempre distraído. Até que uma noite, ele teve um sonho terrível. No sonho, ele estava no mesmo bar, mas o lugar estava em ruínas, com as paredes cobertas de mofo e o cheiro de podridão no ar. Helena estava sentada no fundo do bar, com um sorriso macabro no rosto. Quando ele tentou se aproximar, ela se levantou e seu rosto começou a se decompor, revelando um crânio exposto. Ela estendeu a mão para ele e, antes que pudesse reagir, acordou, suando frio. Apavorado, Eduardo decidiu apagar o Tinder e tentar seguir com a vida. Mas o tormento não parou por aí. Toda vez que ele passava pelo bar, sentia um calafrio e ouvia sussurros estranhos, como se alguém estivesse chamando por ele. E uma noite, enquanto estava deitado em sua cama, ele ouviu uma batida na porta. Ao abrir, encontrou uma carta. Dentro dela, havia uma única frase: o encontro ainda não acabou. O perfil fantasma. Marina era uma mulher de 32 anos, independente, dona de uma pequena loja de artesanato em Curitiba. O tempo que dedicava ao trabalho e aos amigos a deixava com poucas oportunidades para um relacionamento sério. Foi assim que ela resolveu baixar o Tinder, apenas por curiosidade. Ela não esperava muito, talvez um encontro ou dois, mas foi surpreendida quando deu match com Gabriel. Ele era exatamente o tipo que ela procurava: e alto, charmoso, com um sorriso encantador. A conversa entre eles foi instantânea, cheia de química e humor. Ele parecia perfeito demais para ser real. Após alguns dias de conversa, Gabriel a convidou para um jantar. O restaurante escolhido era um bistrô elegante, no centro da cidade, que Marina sempre quis conhecer. Sem hesitar, ela aceitou o convite. Na noite do encontro, Marina chegou ao restaurante no horário combinado. O lugar era tão bonito quanto ela imaginava, com luzes suaves e uma atmosfera romântica. Ela sentou-se em uma mesa perto da janela e enviou uma mensagem a Gabriel, informando que já estava lá. A resposta veio logo em seguida: estou a caminho, me espera. Os minutos passavam, e Gabriel não aparecia. Marina começou a ficar inquieta, checando o celular a cada instante. Enviou outra mensagem, mas desta vez não obteve resposta. Tentou ligar, mas a ligação não completou. Após uma hora, ela decidiu pedir a conta e ir embora, decepcionada. No caminho para casa, Marina começou a sentir uma sensação estranha. A cidade, normalmente cheia de vida, parecia vazia, como se todas as pessoas tivessem desaparecido de repente. Ao passar por uma praça, notou uma figura parada sob uma árvore. Era um homem, de costas para ela, vestido com um casaco preto. Algo nele a fez acelerar o passo,
tentando se afastar o mais rápido possível. Chegando em casa, Marina foi direto para o quarto, ainda frustrada com o encontro fracassado. Antes de dormir, resolveu dar uma última olhada no Tinder. Foi quando notou algo assustador: o perfil de Gabriel havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Nenhuma mensagem, nenhuma foto, nada. Intrigada, Marina tentou pesquisar pelo nome dele em outras redes sociais, mas não encontrou absolutamente nada. Era como se Gabriel fosse um fantasma, uma ilusão criada para atormentá-la. A situação começou a afetá-la profundamente. Ela se sentia observada, como se alguém estivesse sempre à espreita, mas nunca via ninguém quando ela se virava. Dias depois, enquanto organizava sua loja, Marina notou um cliente estranho entrando. Era um homem alto, com um casaco preto. Ele vagou pelos corredores, tocando alguns objetos, mas sem dizer uma palavra. Quando ela se aproximou para oferecer ajuda, ele a encarou com um olhar gélido, que fez seu sangue gelar. Algo em seus olhos era familiar, mas ela não conseguia identificar o que era. Naquela noite, ao fechar a loja, Marina encontrou um bilhete preso na porta. Com mãos trêmulas, ela o abriu e leu a mensagem: "Desculpe pelo atraso. Ainda quer jantar?" Assustada, ela correu para casa, trancando todas as portas e janelas. Mas não importava o quanto ela tentasse se proteger, a sensação de estar sendo observada não desaparecia. E então, o pior aconteceu. Numa madrugada fria, ela acordou de um sono agitado. Sentiu uma presença no quarto, algo pesado e opressor. Tentou acender o abajur, mas a luz não funcionava. Foi quando ouviu um sussurro perto de seu ouvido: "E eu te encontrei, Marina." Em pânico, ela pulou da cama e correu para a porta, mas ao abri-la, deu de cara com o homem do casaco preto. O rosto dele era agora claramente visível, e ela finalmente reconheceu quem era: Gabriel, o homem do Tinder. Mas ele estava diferente, seu rosto estava pálido, quase cadavérico, e seus olhos eram completamente negros, sem vida. Antes que pudesse gritar, ele estendeu a mão, e tudo ao redor de Marina se tornou escuridão. Dias depois, sua loja foi encontrada fechada, e ninguém jamais ouviu falar de Marina novamente. As pessoas da cidade começaram a comentar sobre o desaparecimento dela, mas o que ninguém sabia era que, nas noites silenciosas, ainda se podia ouvir o som de passos solitários no interior da loja, como se alguém estivesse à espera de um encontro que nunca aconteceu. O convite para o jantar. Laura era uma chefe talentosa que vivia em Belo Horizonte. Ela amava sua profissão e se dedicava a criar pratos únicos e saborosos. No entanto, a vida social de Laura era praticamente inexistente. Passava tanto tempo na cozinha que quase nunca saía para se divertir. Seus amigos constantemente a incentivavam a conhecer pessoas novas, e foi assim que ela decidiu criar um perfil no Tinder. Depois de alguns dias de desinteresse nos perfis que surgiam, Laura deu match com um homem chamado Henrique. Ele era um pouco mais velho que ela, com traços clássicos e um ar de sofisticação que chamou sua atenção. A conversa entre os dois fluiu com naturalidade. Henrique era um amante da gastronomia, assim como ela, e parecia compartilhar muitas de suas paixões. Quando ele a convidou para um jantar em sua casa, Laura, que normalmente seria cautelosa, sentiu-se atraída pela ideia. A proposta era simples: um jantar íntimo, onde ele cozinharia para ela. No dia do encontro, Laura se arrumou com um vestido elegante e levou consigo uma garrafa de vinho, um toque pessoal para complementar o jantar. Henrique morava em uma casa afastada da cidade, em uma área quase rural. O caminho até lá era sinuoso, e à medida que Laura se aproximava, a estrada se tornava mais isolada. Quando finalmente chegou, ficou encantada com a casa. Era uma construção antiga, mas bem conservada, com um jardim exuberante. Henrique a recebeu com um sorriso caloroso e a conduziu até a sala de estar, onde uma lareira acesa aquecia o ambiente. Ele ofereceu a ela uma taça de vinho, e os dois começaram a conversar enquanto o jantar estava sendo preparado. Laura, sempre curiosa sobre gastronomia, perguntou sobre o prato da noite, mas Henrique foi vago, dizendo apenas que era uma receita de família. Enquanto conversavam,
Laura notou algo peculiar: uma série de retratos antigos pendurados na parede. Eram de pessoas que ela não reconhecia, todas com expressões severas e olhando diretamente para a câmera, como se estivessem julgando quem quer que os observasse. Quando ela perguntou quem eram aquelas pessoas, Henrique sorriu e disse que eram membros de sua família, todos grandes apreciadores de boa comida. O jantar foi finalmente servido, e Laura ficou surpresa ao ver um prato que nunca havia experimentado antes. Era uma carne escura, quase negra, acompanhada de um molho espesso e aromático. O sabor era profundo, rico, mas havia algo nele que a deixava inquieta. Henrique observava cada garfada com uma intensidade que começou a incomodá-la. Enquanto comia, Laura sentiu uma sensação crescente de desconforto. Algo no ar parecia pesado, como se o ambiente estivesse saturado de uma presença invisível. O que deveria ser um jantar agradável começou a se transformar em um pesadelo. De repente, ela ouviu um ruído estranho, como o som de algo se movendo no andar de cima. Tentando manter a calma, Laura perguntou a Henrique se havia mais alguém na casa. Ele negou com um sorriso, mas havia algo em seus olhos que a fez duvidar. A noite avançava, e a conversa começou a tomar um rumo mais sombrio. Henrique falava de suas tradições familiares, mencionando rituais antigos e receitas secretas passadas de geração em geração. Ele mencionou que acreditava que cada refeição deveria ter uma conexão especial com quem a prepara. Quando Laura finalmente terminou o prato, Henrique se levantou e pediu que ela o acompanhasse até o porão, dizendo que tinha algo especial para mostrar. Relutante, mas curiosa, ela o seguiu. O porão era frio e úmido, iluminado apenas por uma lâmpada fraca no teto. Ao entrar, Laura sentiu um cheiro forte e metálico, que a fez estremecer. No centro do porão, havia uma grande mesa de madeira, coberta por um lençol branco. Com um gesto teatral, Henrique retirou o lençol, revelando uma série de instrumentos de corte dispostos com precisão. Ao lado deles, havia um livro antigo, com páginas amareladas e uma capa de couro desgastada. O título, escrito em uma caligrafia gótica, era Receitas da Alma. Laura recuou, sentindo o pânico tomar conta. Perguntou o que aquilo significava, mas Henrique apenas riu, um som seco e perturbador. Essa é a verdadeira essência da gastronomia, Laura. O que você experimentou lá em cima é mais do que apenas comida. É uma tradição que requer sacrifício, e você, minha querida, foi escolhida. Antes que ela pudesse reagir, Henrique a agarrou com força, arrastando-a até a mesa. Laura lutou desesperadamente, mas ele era mais forte. Com um movimento rápido, ele a prendeu, amarrando seus braços e pernas com cordas grossas. O medo transformou-se em terror absoluto quando Henrique pegou uma faca e começou a recitar palavras em uma língua antiga e desconhecida. A última coisa que Laura viu foi o brilho da lâmina descendo em sua direção, antes de tudo se apagar em uma escuridão profunda e fria. Dias depois, a polícia encontrou o carro de Laura abandonado na estrada de terra. A casa de Henrique estava vazia, como se ninguém tivesse morado lá por anos. No entanto, no porão, encontraram uma mesa de madeira e um livro antigo, suas páginas manchadas de sangue seco. Ninguém jamais descobriu o que realmente aconteceu com Laura, mas alguns dizem que, em noites silenciosas, é possível ouvir seus gritos ecoando pela floresta, um som distante de uma alma que jamais encontrou paz. O segredo de Stella. Stella era uma jovem de 25 anos que havia acabado de se mudar para o centro histórico de São Paulo. Ela trabalhava como fotógrafa e, entre uma sessão e outra, gostava de explorar as ruas antigas da cidade, capturando a beleza escondida em suas paredes desgastadas e em seus becos sombrios. A mudança para o centro trouxe um novo sentido de liberdade para Stella, mas também uma sensação de isolamento. Ela tinha poucos amigos e se sentia solitária em seu novo apartamento, cujas janelas davam para um edifício antigo e decrépito. Na tentativa de conhecer novas pessoas, Stella decidiu criar um perfil no Tinder. Queria encontrar alguém com interesses semelhantes aos seus, alguém que pudesse compartilhar suas paixões por fotografia e pela história da cidade. Passaram-se semanas até que ela desse match com um homem chamado André. Ele era encantador, com um sorriso amigável e olhos que pareciam esconder segredos.
A conversa foi imediata e envolvente. André também era apaixonado por fotografia e sugeriu que os dois se encontrassem para uma caminhada noturna pelo centro histórico. E Stella hesitou. Ela sabia que não era prudente encontrar alguém que acabará de conhecer em um lugar tão deserto à noite. Mas havia algo em André que a atraía, algo que fazia sua cautela parecer desnecessária. Após muita reflexão, ela aceitou o convite, marcando o encontro para uma noite de sábado. Naquela noite, Stella vestiu seu casaco mais quente e pegou sua câmera, ansiosa para capturar a magia do centro de São Paulo sob a luz da lua. Quando chegou ao ponto de encontro, perto do pátio do colégio, André já estava esperando. Ele era ainda mais charmoso pessoalmente, e o sorriso que lhe ofereceu a fez relaxar instantaneamente. Os dois caminharam por vielas estreitas, compartilhando histórias sobre suas vidas e paixões. André parecia conhecer cada canto escondido da cidade, guiando Stella por caminhos que ela nunca havia notado antes. Ao longo do percurso, ele falava sobre a história dos prédios, os segredos ocultos das ruas e os mistérios que a cidade escondia. Stella estava fascinada. Eventualmente, eles chegaram a um beco que terminava em um prédio antigo e abandonado. As janelas estavam quebradas, e as paredes, cobertas de grafites e marcas do tempo. André parou em frente ao edifício e olhou para Stella com um olhar intenso. Este lugar, ele disse, tem uma história que poucos conhecem. Curiosa, Stella perguntou sobre a história do lugar. André sorriu, mas seus olhos tinham um brilho estranho. Dizem que este prédio já foi um hotel. Um lugar de luxo, onde pessoas importantes da cidade se hospedavam. Mas algo terrível aconteceu aqui. Algo que foi esquecido no tempo. Stella sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não quis parecer medrosa. Ela sugeriu que entrassem no prédio para tirar algumas fotos, e André concordou, abrindo a porta com facilidade. O interior do edifício estava em ruínas. O chão rangia sob seus pés, e o ar estava carregado com o cheiro de mofo e decadência. Stella começou a tirar fotos, capturando a estranha beleza do lugar. Enquanto exploravam, André começou a falar sobre os eventos que levaram ao abandono do hotel. Ele contou uma história de assassinatos, desaparecimentos e rituais ocultos que teriam ocorrido ali, transformando o hotel em um lugar amaldiçoado. Stella ouviu atentamente, mas começou a sentir um desconforto crescente. Havia algo na maneira como André falava, uma familiaridade com a história, que a deixava inquieta. De repente, Stella percebeu que não ouviu mais os passos de André. Quando se virou, ele havia desaparecido. Sentindo pânico tomar conta, ela começou a chamá-lo, mas não obteve resposta. Estava sozinha naquele prédio sombrio. Ela tentou manter a calma e encontrar a saída, mas o prédio parecia um labirinto. Cada porta que abria revelava um novo corredor, e cada corredor a levava de volta ao mesmo lugar. Stella começou a correr, o coração batendo acelerado, a câmera pendurada no pescoço balançando de um lado para o outro. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida, e ela tinha a sensação de estar sendo observada. Depois de o que pareceram horas, Stella finalmente encontrou a saída e correu para fora, respirando o ar fresco da noite com alívio. Não havia sinal de André, e ela decidiu que era melhor ir para casa imediatamente. Ao chegar em seu apartamento, trancou a porta e tentou se acalmar. Sentia-se ridícula por ter se assustado tanto, mas algo dentro de si ainda estava profundamente perturbado. No dia seguinte, Stella decidiu revisar as fotos que havia tirado na noite anterior. Ao transferi-las para o computador, notou algo que a fez congelar. Em várias das fotos, André aparecia ao fundo, mas seu rosto estava distorcido, como se fosse uma figura sem forma, um borrão sombrio. Quanto mais ela olhava para as fotos, mais sentia uma presença maligna emanando delas. Em pânico, Stella tentou apagar as fotos, mas seu computador travou. A tela piscou algumas vezes, e de repente, uma única imagem apareceu, o rosto de André, agora completamente definido, com um sorriso cruel. Antes que ela pudesse reagir, as luzes do apartamento começaram a piscar e a temperatura caiu drasticamente. Ela ouviu uma risada baixa, que parecia vir de todos os cantos da sala.
O medo tomou conta de Stella, e ela correu para a porta, mas a tranca estava emperrada. Quando finalmente conseguiu abrir, sentiu uma força invisível a empurrando de volta. Era como se o próprio prédio estivesse vivo, conspirando para mantê-la presa ali. Desesperada, ela gritou por socorro, mas ninguém a ouviu. Os dias seguintes foram um borrão de pesadelos e paranoia. Stella começou a ver André em todos os lugares, nas sombras do seu apartamento, no reflexo de suas fotos, até mesmo nas pessoas na rua. Era como se ele estivesse perseguindo, caçando-a lentamente, jogando com seu medo. Eventualmente, Stella não conseguiu mais sair de casa. A presença de André estava em todos os cantos, seus sussurros em cada sombra. Ela se tornou prisioneira de sua própria mente, incapaz de distinguir realidade de ilusão. Um mês depois, a polícia foi chamada ao apartamento de Stella por causa de um cheiro forte que saía de dentro. Ao arrombarem a porta, encontraram o lugar em completo caos, com fotos espalhadas por todas as paredes. Em cada uma delas, o rosto de André estava lá, sorrindo cruelmente. No centro da sala, encontraram o corpo de Stella, com a câmera ainda pendurada em seu pescoço. O olhar em seu rosto era de puro terror, como se ela tivesse visto algo além da compreensão. Ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu com Stella, mas as pessoas que vivem no centro histórico de São Paulo dizem que, se você andar por certas ruas à noite, pode ouvir o clique de uma câmera, e, se tiver azar, verá o sorriso cruel de André refletido em alguma janela, esperando para capturar sua alma. Chegar até aqui foi realmente uma demonstração de coragem. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder as novas histórias de terror que estão por vir. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!